Olá, eu sou a Mônica Marques, diretora da Companhia Atlética, e estou aqui tendo o prazer de inaugurar o podcast da Companhia Atlética na companhia de um convidado super especial. Nosso podcast aqui na Companhia Atlética vai entrevistar diversas personalidades, alunos, personal trainers, empresários, parceiros, enfim, tudo aquilo que você gostaria de saber sobre os bastidores da Companhia Atlética, a gente vai abordar aqui. E inaugurando o nosso podcast exatamente um dia após o término das Olimpíadas de Paris, nós estamos trazendo aqui o nosso sócio da Companhia Atlética, também diretor da unidade do Rio de Janeiro, também parceiro nosso no grupo, Daniel Adler, que é medalhista olímpico. Daniel, prazer enorme ter você aqui com a gente, inaugurando o nosso podcast com tanta história legal para contar. O prazer é meu de estar aqui com vocês aí que estão assistindo, de poder um dia depois da Olimpíada, de 15 dias, que eu fico numa emoção enorme, que parece que eu me lembro de tudo, estou lá, estar aqui, ter a honra de ter sido o primeiro a ser convidado. É isso aí. Daniel, mostra pra gente essa tua medalha aí, conta quando que foi, aqui, o que foi, qual que foi a modalidade. Medalha, ela está exatamente fazendo, eu acho que hoje é dia 12. Dia 12. Fazem 4 dias que fez 40 anos que nós ganhamos essa medalha de prata. Foi uma jornada longa de atismo na classe Soling. Eu velejei com Torben Grael e o Ronaldo Senft. E é uma longa história. Eu velejei com o Torben durante 9 anos, diariamente. Viajamos juntos 20 anos. Eu fiz 3 campanhas olímpicas. E a vida é engraçada. Eu tenho muita gratidão, porque eu tive 2 grandes sonhos na minha vida. E aos 12 anos eu sonhei em ganhar uma medalha olímpica. E aos 21 eu sonhei em ter uma academia de ginástica, era o que eu queria. E eu consegui as 2 coisas. Consegui a medalha olímpica e já fazem 30 anos, mais de 30 anos, que eu trabalho com educação física. Então, não é um caminho fácil, porque, como eu digo, a gente gosta de mostrar os títulos, os diplomas, mas a caminhada é dura, é árdua, e essa que eu acho que é a parte boa. Com certeza. A gente encontrou uma foto aí desse tempo, das antigas, do Daniel velejando. Daniel, conta pra gente um pouquinho do que você vê aí nessa foto. Olha só que show. Então, essa Como é que era a tua rotina de treino, essa vida de atleta? Então, o que você lembra assim com... O que eu me lembro é o seguinte, eu gosto de sempre lembrar, a minha gerente financeira fala: Daniel, o que você fez não cabe na sua agenda, mas cabe sim. A gente tinha uma determinação muito grande. Então, eu comecei a velejar aos 10 anos e eu tinha que correr atrás para ser proeiro, porque você é pequeno, ninguém quer você é leve. E hoje, quando eu vejo os documentários, principalmente da ginástica olímpica, que elas eram maltratadas, eu tive 2 pessoas com quem eu velejei, que eu literalmente apanhava no meio da regata. Eu não vou nem falar dos palavrões, mas quando você não fazia direito, você recebia mesmo uns tapas no meio da regata. Mas a gente vai virando casca grossa e vai ficando bom. É seleção natural. Então, eu no início eu velejava todos os finais de semana, procurava ser proeiro, pedia pelo amor de Deus para alguém me levar nas regatas. Então, no final de semana, você chegava no clube, sempre faltava alguém. Aí eu corria e me apresentava. E mais ou menos aos 14, 15 anos, eu já passava as férias inteiras velejando o tempo todo. Para vocês terem uma ideia, até os 30 anos de idade, eu nunca tive final de semana, feriado, porque a gente aproveitava todos os finais de semana, todos os feriados, todas as férias, carnaval, réveillon, para passar o dia inteiro no mar velejando. Quando eu comecei a fazer a campanha olímpica, foi em 78. Eu tinha acabado de fazer 20 anos e a gente não tinha técnico, não tinha quem fazia a nossa logística e a gente fazia tudo muito sozinho. Então, a gente pegava Pessoal, não existia celular, não existia cartão de crédito. Você, para fazer uma ligação para o Brasil, era em torno de $4 um minuto, mas isso eu estou falando de 40
mas há 45 anos atrás. Ou seja, você ia viajar para fora do Brasil e sabe-se lá que dia que você ia falar com alguém da sua família. Às vezes demorava 3 semanas, um mês, ninguém tinha notícia, e você se virava. E a gente pegava um carro alugado, ia com dinheiro muito curto, porque o dinheiro era limitado, a confederação dava alguma coisa, a gente ia, alugava o barco, pegava um carro velho. Eu me lembro de sair do sul da Alemanha, ir para a Holanda, da Holanda ir para a Finlândia, e da Finlândia parar na Rússia, quando ainda era comunista, União Soviética. E tem muitas noites que você chora e pergunta o que eu estou fazendo aqui, por que eu não estou em casa tomando um banho de banheira. Ainda mais que a gente velejava muito no norte da Europa, que é gelado. Verão na Europa não existe. É muito frio. Principalmente que a gente velejou muito no Mar do Norte, ou seja, na Alemanha, no norte da Alemanha, e velejando próximo da Finlândia. Velejei muito na Noruega, na Suécia, na Dinamarca, porque as Olimpíadas iam ser em Moscou, em Tallinn. Então, o meu início nessa vida fora do Brasil já foi sentindo muito frio e sofrendo bastante. Ô Daniel, e conta uma coisa, da onde vem toda essa determinação? Da onde vem essa... Eu fico impressionada com todo e qualquer atleta, né? Essa perseverança, essa persistência. Da onde vem toda essa força? Olha, eu vejo 2 coisas, por incrível que pareça. Uma, meu pai velejava e tinha alguns prêmios, e ele foi um bom velejador. Então, eu de pequeno eu falava, caramba, eu quero ganhar esses prêmios também. E se falava muito em Olimpíada. Eu fui tendo esse sonho. E a segunda coisa é uma coisa assim mais delicada, o que eu vou falar. Mas eu acho que se a gente não for falar delicado, não vale a pena vocês ouvirem. Mas meu pai trabalhava muito, tinha o esporte dele, e às vezes eu tinha a sensação que nada do que eu fizesse era suficiente. Hoje eu vejo com os meus filhos, eu falo 10 vezes por dia que eu amo eles, mando beijo. Não precisam de ser perfeitos, porque o pai que sou eu, que eu já fiz de besteira na minha vida, já errei nessa vida. Então eu tinha uma necessidade enorme de querer ganhar, de ser bom, de colecionar títulos e de chegar lá. E isso realmente vira uma determinação, que é o que vocês veem hoje nas histórias olímpicas. A gente não tem uma mente normal. Não acho nem que seja saudável. Se você olhar a quantidade de grandes atletas hoje que precisam de psicólogos, de psiquiatras, que têm crise de depressão, que se questionam no meio da jornada, é incrível. Eu não tive isso, mas vou contar uma coisa pessoal também. Eu fui para a Olimpíada de Seul e eu estava com câncer sem saber. E começou a aparecer como se fosse uma virose. No final das contas, demoraram 8 meses, a última regata eu não pude participar. E eu me lembro que na hora de embarcar, a gente já tinha ganho eliminatória, estavam ganhando vários campeonatos lá fora, e a minha pergunta para o médico é se eu tinha o perigo de morrer no meio da Olimpíada. Essa pergunta que uma pessoa normal faz, não é. E o médico disse que não. Eu falei, presidente da federação, estou indo, vou. Eu tinha uma tripulação nova que dependia de mim, o Brasil, o investimento, tudo isso. Eu tinha sido medalha de prata. E acabou que eu me lembro que antes, eu demoraram 8 meses para ter o meu diagnóstico. E eu me lembro que eu esperando o diagnóstico, 2 dias antes de sair o diagnóstico, eu estava dentro d'água sendo campeão brasileiro, com febre, morrendo de frio, eu tinha que correr a regata, eu com uma cicatriz aqui da biópsia, e ficando entre uma regata e outra, batendo os dentes, mas aquele título a mais era importante. Na terça-feira, foi uma terça-feira, 2 dias depois eu soube o diagnóstico, 2 dias depois eu fui para os Estados Unidos, eu já estava no último nível, ou seja, eu já estava no 4B, que a chance de sair vivo é pouca. E aí vem uma segunda superação, e a garra e essa energia que vem. Porque em nenhum momento eu achei que pudesse morrer, eu não tive depressão. Aliás, eu fiz atividade física o período todo,
E eu me lembro que eu ajudei, você começa a conhecer pessoas que estão passando a mesma coisa. E eu começava a ajudar essas pessoas que ficavam com depressão. Mas quando eu me questiono como que eu fui ter câncer sendo tão saudável, eu digo que a cabeça era muito ruim. Eu trocava de roupa no sinal de trânsito. E a maturidade mostra isso pra gente, depois de um tempo. Hoje a gente vai aprendendo. Então, você me perguntou da minha rotina. Eu chegava numa fábrica para trabalhar a 70 quilômetros de casa, eu chegava lá às 6h30 da manhã, saía de lá 1h30 da tarde, dirigia até a Marina da Glória, mais 70 quilômetros, pulava no barco, treinava até anoitecer, saía do treino, ia para a academia do Gaspar fazer ginástica, eu treinava e trocava de roupa no carro, fazia 1 hora de ginástica, ia para casa dormir, amanhã de manhã fazia a mesma coisa. E fiz isso há alguns anos. Quando eu tive para a Olimpíada de Barcelona, que foi minha 3ª Olimpíada, que eu já tinha uma academia, né? Eu, às vezes, ficava dando aula de musculação de 6 ao meio-dia. Eu ainda ia no banco, fazer o banco da academia, eu fazia o financeiro. Consegue organizar para ter tempo para tudo. Treinava a tarde inteira até anoitecer, ia de novo treinar, ia dormir. E é uma rotina bem forte, mas eu acho que a gente, quando quer as coisas, tem que sair do lugar comum. Com certeza. Não tem outro jeito. Daniel, e a gente encontrou uma outra foto sua, justamente com a medalha, já com a medalha no peito, acho que dá para colocar aí. Conta um pouquinho como é que foi a sensação de receber. Olha lá, ó. Como é que foi esse dia? Poxa, o que você lembra? O que você lembra desse dia aí? Conta pra gente. Essa medalha é interessante. Essa medalha é quando a gente ganhou a medalha de ouro no Pan-Americano, um ano antes. Nós fomos medalha de ouro no Pan. Eu me lembro quando a gente voltou, exatamente, o Rony, o Torme. Quando você ganha uma medalha dessas, ganha um título mundial, você ganha uma medalha de ouro, medalha de prata nas Olimpíadas, parece que sai um peso muito grande, porque realmente você fala, valeu a pena todo o esforço. Veio esse reconhecimento que eu precisava. Eu me lembro quando a gente ganhou a medalha de prata, eu acordei no dia seguinte na Vila Olímpica e parecia que os meus pés não pisavam no chão de tão leve. Eu andava com uma leveza que eu não tinha isso há anos e anos atrás. Por isso que eu digo que a mente do atleta, ele foca tanto numa coisa só, que é tão distante, que você às vezes não aproveita muito a jornada. Eu escutei um documentário da Celine Dion, agora, pouquíssimo tempo, saiu na Netflix. Recomendo. E ela falou uma frase que me impressionou muito, porque eu me senti assim. Ela falou assim, a gente viaja o mundo todo, mas a gente não vê as coisas. E eu me lembro de a gente, poxa, eu viajei o mundo quase todo velejando, mas você está tão obcecado de fazer aquele barco andar mais rápido, de ganhar os campeonatos, e não aproveita a jornada. Que você não tem aquele olhar que você tem quando você vai de turista num lugar, que você visita os lugares, os pontos, você senta num bar à vontade, você curte aquele lugar, aquele ambiente. Não, a gente ia lá para o bicho pegar. Então, Daniel, interessante. Muito, muito interessante. E a gente fala tanto hoje de saúde mental e antigamente realmente não tinha esse cuidado. Não tinha. E a saúde física? O que você faz hoje, Daniel? Como é que é a tua vida? Você é um dos caras mais regrados que a gente tem no grupo, um dos sócios assim, que mais treina regularmente, enfim. Eu já desde a época que eu velejava das Olimpíadas, eu sempre fui píssico por fazer ginástica. E eu sempre gostei muito, que hoje chamo, o nome em moda é a calistenia. Então eu era um cara que fazia 200 flexões de braço direto, fazia 30 barras abertas, fazia Gil, jairzinho, agachamento. Depois é que eu resolvi ganhar peso para a Olimpíada de Seul, comecei a fazer muito deadlift, power clean and press, agachamento pesado. Mas, então, eu realmente sempre fui muito regrado e gostei muito de treinar, como eu ainda gosto. E hoje a minha rotina, um dia eu faço musculação e no outro dia, agora 2 anos só que eu parei de correr, porque eu tenho a coluna toda operada, mas eu procuro fazer em torno de 10 quilômetros de caminhada com ladeira íngreme sempre.
Então, meu treino é um dia musculação e um dia isso. Eu gosto de fazer um treinamento, que é um circuitozinho que eu faço, que acabam sendo 10 séries de barra, de 10 barras, são 5 séries de 40 flexões, são 5 séries de 20 paralelas, são 5 séries de 30 agachamento livre, mais 5 séries de subida de banco alto. Ou seja, não é para mais qualquer os um mesmo. abdominais. Então eu procuro me manter em forma, mas o mais importante, me manter em forma é uma consequência. Eu tenho um prazer enorme de treinar. Esse é o fundamental. Esse é o fundamental. E eu acho que é aí que as pessoas têm a maior dificuldade, né? As pessoas que não desenvolveram hábito, que não têm desde cedo talvez uma experiência boa e começa, para. Eu tive essa sorte. E quando eu trabalhei muitos anos no salão de musculação e na minha própria academia, eu procurava mostrar à pessoa que ela tem que achar a atividade que ela gosta. Exatamente. E não a gente tentar impingir uma atividade que a gente acha como profissional de educação física. Até porque a cabeça manda no resto, né, Exatamente. Daniel? E se você não encontrar prazer naquela então, modalidade... Então, se a pessoa quer correr até os 100 anos, corre. Quer caminhar até os 100 anos, corre. Quer fazer alongamento todos os dias da vida, quer fazer ginástica localizada, vai faz. Dançar, quer fazer vai musculação, faz. Nadar a vida... Porque você tem que fazer uma atividade que você acorde de manhã e fica contando os minutos para fazer. Sim. Eu sou assim, eu acordo sábado, eu falo, caramba, pela minha rotina, hoje é o dia de dar um caminhadão de 10 quilômetros de ladeira, vendo a natureza, rezando, é show. Aí no outro dia eu falo, opa, hoje é dia de eu ir para as barras e paralelas ali do condomínio, fazer girada na barra e fazer um monte de presepada e saio feliz da vida. Daniel, então a gente sabe que você teve lá uma academia, né, nos Estados Unidos e depois de um tempo você acabou se juntando à Companhia Atlética aqui no Brasil. Sim, Conta um pouquinho dessa história, por que a Companhia Atlética? Como que foi essa sua vinda e a vontade de entrar para o nosso grupo? Então, essa história é bem interessante. Eu tive um estúdio em Nova York, as aulas eram fortíssimas e eu tive um sócio que foi mariner, lutou na Guerra do Líbano, reserva da equipe americana de wrestling. Ele era garoto propaganda da Spalding, ele pulando corda, era um negócio assim maluco. E esse cara trabalhava numa academia lá em Nova York, e um dia eu recebi um telefonema, estava na minha academia no Rio, um cara chamado Alan. Ele falou assim, posso falar com o Daniel? Pois não, sou eu. Olha, é o seguinte, eu sou o Alan, eu sou o dono aqui do estúdio, junto com o Keith, e eu estou querendo vender a minha parte. E o Keith disse que o único cara no mundo que ele aceita como sócio é você. Eu falei, pô, bacana. E aí a vida foi, eu fui para lá, virei sócio dele. Porque essa história tem uma parte engraçada, onde eu vou chegar com o Richard, que é nosso CEO. Virei sócio do Keith. Uma época, ficamos uns anos, era uma fortuna. Os caras pagavam $3.000 por ano só para fazer ginástica. Só que chegava nas férias, tudo milionário, artistas, iam para o Hampton. Então eu descobri que eu ganhava dinheiro um ano, perdia dinheiro no outro, fechava o ano, empatava. E aí abriu a Reebok em Nova York, no Lincoln Center, aquela gigantesca, custou $50 milhões, aquele negócio, aquele prédio enorme. E o Keith foi convidado para dar aula lá. Eu falei, Keith, vamos fechar esse negócio, vai dar aula lá. Então vamos continuar a minha história. Deixa o Keith lá dando aula, lá em Nova York. E ele dava aula também, você deve conhecer aquela academia nos Piers, na 12th, aquela gigante. Chelsea Piers. Chelsea Piers, exatamente. Então ele ficava dando aula lá e lá. Nisso, eu continuei com a minha academia no Rio e eu quis me separar do meu sócio. E de uma forma amigável eu falei, se você arrumar um comprador, você leva, se não, compra a tua parte. Ele arrumou um comprador, já estava tudo armado em 15 dias. Eu saí com um cheque gordo e voltei a trabalhar como diretor financeiro administrativo na indústria autometalúrgica. Mas o meu sonho era voltar para o mercado. E nisso, o representante da Tecnogym, no Rio, todo dia virava para mim e falava, você tem que conhecer os caras da Companhia Atlética, estão querendo vir para o Rio, abrir uma academia lá, liga para eles, os caras são gente boa. Ele falava do Gary, falava do Richard.
E um dia eu estava no escritório, numa tristeza enorme, trabalhando no setor não é financeiro, isso que eu quero para mim. administrativo. Eu peguei o telefone, liguei para o Richard, ele me atendeu, muito gentil, e eu falei: Richard, meu nome é Daniel Parará, contei minha história toda. Eu falei: olha, se aparecer uma academia da companhia para o Rio de Janeiro ou para a Bahia, Salvador, eu estou dentro. Meu pai é baiano, nós tivemos negócio lá, eu adoro a Bahia. E aí passou um tempo, foi engraçado, nós combinamos, eu não conhecia o Richard nem o Gary pessoalmente, mas eu ia sempre à IRSA, que eu já ia. Então nós combinamos nos encontrarmos na IRSA. E aí eu cheguei em São Francisco, encontrei com o Richard da primeira vez, foi apresentado, conversando, ele estava indo para Nova York. E ele queria conhecer a Reebok, que era chato de entrar, Chelsea Piers e tudo. Eu falei: Richard, deixa comigo. Liguei para o meu ex-sócio, Keith, que dava aula lá. E foi muito engraçado, nós almoçamos, eu, o Richard e o Keith, e descobrimos que nós três éramos chocólatras inveterados. E o tempo esperamos, e aí apareceu a oportunidade, o Richard me ligou. Eu tinha acabado de me mudar para a Barra da Tijuca, ia dizer para o Richard que Salvador estava fora, e o Richard falou: apareceu a academia. E nós comemoramos comendo milkshake, tomando milkshake de chocolate. Olha, na Bahia ainda não teve oportunidade, mas se tiver, eu estou na fila também. É quente, lugar água é quente, bom. Sol ali, eu sou apaixonado É pelo muito Nordeste. bom. E por falar em Bahia, o que você gosta de fazer nos seus horários livres? Para onde que você viaja? Como é que é assim o teu lazer hoje? Olha, o meu lazer por muito tempo, depois que eu parei de correr regata, tudo quase profissionalmente, depois que meus filhos nasceram, eu tive uma lancha que não é a minha praia, mas como eles eram muito pequenos, eu lá em Angra, os garotos 2, 3 anos, eu tive. Mas depois eu tive um veleiro, então dormia a família toda no veleiro, lá em Angra, também em lugares mais seguros. Mas eu sempre gostei de ficar perto do mar. Meus filhos agora estão com 22 anos, estão estudando na Espanha, na beira do mar. Então eu vou para lá, eu gosto muito de tomar um banho de mar, gosto de fazer ladeiras enormes, faço musculação e de vez em quando eu alugo um veleiro para a gente dar uma boa velejada, porque são as coisas. Mas eu gosto muito, o meu dia a dia, eu tenho uma rotina que é rezar, meditar, treinar e estudar. São 4 coisas que eu gosto de fazer em qualquer lugar que eu estiver no mundo. Me acompanha, talvez pelo meu histórico todo de vida, eu não deixo de ler algo espiritual. Então, isso faz parte do meu dia a dia. Então, você continua ainda estudando a Cabala? Eu realmente, eu estava outro dia conversando, tem mais de 400 livros lidos. O meu Kindle, eu já olhei, tem sempre 3, 4 livros, todo dia eu estudo. Mas eu nasci judeu, virei cabalista, estudei muito budismo, e eu posso dizer que hoje eu tenho um lado kardecista bem forte. E eu acho que a bondade, a caridade, a gente fazer a coisa pelos outros são mais importantes. Eu faço algumas palestras lá na Unidade do Rio, nós temos mais de 300 colaboradores, e eu procuro dizer o seguinte: você tem que acordar de manhã cedo com um propósito. Aí você não tem cansaço. E o meu propósito é o que eu posso fazer hoje para ajudar a vida do próximo. Então não tem problema despertador acordar a hora que precisa. E o universo conspira e devolve aquilo que a gente manda, né? Com certeza, eu tenho muita gratidão. Eu digo uma coisa, se você tem saúde, ótimo, você tem que trabalhar por quem não tem. Se você tem inteligência, né, você nasceu com uma inteligência boa, também usa a tua inteligência em prol de quem não teve essa felicidade. E se tiver dinheiro, a responsabilidade é maior ainda. Use esse dinheiro para dar emprego, para fazer o planeta se desenvolver. Então, se você segue essas coisas, a vida vai andando, você está sempre sorrindo. Você sabe, Daniel, que a coisa que mais me encanta na Companhia Atlética é justamente esse nosso logo, esse nosso propósito, que é gente cuidando de gente. Todos os dias a gente vê pessoas aqui na academia que entram talvez caminhando com dificuldade, uma senhora que vai para Hidro e depois de 1, 2 meses já é outra condição,
pessoas que emagrecem, que melhoram o perfil lipídico, que estão mais felizes, mais realizadas, que melhoram a autoestima. Então, de uma certa forma, isso que a gente faz aqui na companhia, a gente consegue, né, ter esse privilégio de todos os dias fazer só aquilo que faz bem para as pessoas, né? Eu acho que quando a gente consegue aliar esse propósito pessoal com o propósito da empresa, a gente está no melhor dos mundos, porque a gente consegue, de uma certa forma, entregar isso o tempo todo, né? Não, eu concordo perfeitamente. Eu acho uma felicidade a profissão que a gente escolheu. Gosto muito, os meus sócios da Companhia Atlética são assim, são pessoas que gostam de gente. Eu estou há 22 anos sócio e só tenho agradecimento. E eu vou contar uma história muito engraçada. Eu trabalhei numa indústria metalúrgica e a gente recebia pedido para fazer os corpos das armas, que são forjadas. E a empresa não fazia esse tipo de peça, por achar que não colabora. Uma arma, eu sei que cada um tem seu pensamento, mas eu, por exemplo, eu fico feliz de trabalhar numa coisa que a gente tem certeza que faz bem para o próximo. E a Companhia Atlética é uma família, então realmente você olhar e fazer o bem, as pessoas se sociabilizam, são famílias lá dentro, famílias de colaboradores. Poxa, a Companhia Atlética está fazendo 40 anos esse ano. Esse ano. Eu lá no Rio, que a gente é um adolescente, nós fizemos 21 anos. Eu tenho tantos casais que casaram lá, os caras entraram com 22, 23, está todo mundo com filho, comprou apartamento, comprou carro, está vivendo a vida. Eu acho que isso é a colaboração que a gente dá para o universo. Então, eu me sinto muito grato de ter esse trabalho. Você sabe que a semana passada nós tivemos a comemoração de um aniversário de 80 anos de uma aluna lá no meio da sala de musculação. E ela, nossa, plena, feliz, forte, funcional. Como é bom a gente poder contribuir, né? Já de muitos anos que ela é ativa fisicamente e está colhendo também esses resultados. Agora, Daniel, a gente também encontrou mais uma foto sua, que eu acho que também deve ter sido um momento especial aí na sua vida, que é o momento que você carregou a tocha olímpica aqui no... Olha só que foto legal. Essa foto é tudo de bom, né? Aliás, conta um pouquinho para a gente desse dia, o que você lembra, quais são os registros aí que você tem. Porque esse dia ele foi especial para mim, não pelo carregar a tocha, mas o que ele foi especial é que meus filhos puderam sentir um pouquinho da emoção do que é um ciclo olímpico. Então, como eles não puderam me assistir nas Olimpíadas, né, porque eles nasceram depois, eu levei os dois, eles foram comigo na área que nós ficamos com os atletas, e foi muito interessante, a gente ficou com um grupo muito divertido. Tinha o Cafu do futebol, tinha o Minotouro, estava lá, tinha uns 2 artistas da TV muito engraçados, um do Caceta em Planeta, agora vou esquecer o nome, que gosta de fazer esporte, que é afrodescendente, esqueci o nome dele. O Hélio de la Penha, não? O de la Penha estava junto. Ele é ótimo. Ele é muito divertido, foi sensacional. E estava o marido da Flávia Alessandra, que agora abriu aqui o coração, botou um... Olha, nós rimos tanto naquele dia, porque a gente ficava no ônibus e você ia aos poucos. Devia ser piada pronta com esse grupo, não, né? Não, o Otaviano, junto com o de la Penha. O Otaviano falava, olha, mas a gente se matava de rir, mas além de ter sido altamente divertido, e a outra coisa que foi fantástica, é que não sei como se aconteceu, o rodízio, você levava a tocha em todos os lugares. Eles me botaram, que eu passei na frente do apartamento que eu morava na Barra. Então estava todas as pessoas que me conheciam, a academia era pertinho, então estavam os gestores, estava todo mundo, mas o principal foi que estavam meu pai e minha mãe, eles já tinham me assistido nas Olimpíadas, mas meus filhos, e eles viveram esse momento, e eu sei que mostrou um pouco do que é a importância, o que é a dimensão de uma Olimpíada. Nossa, que bacana. Que bacana. Daniel, a gente já está meio que se aproximando, né, ao final, os momentos finais aqui do nosso podcast.
Mas eu queria que você ali, para aquela câmera, para a pessoa que está ali em casa assistindo a gente, que você deixasse a sua mensagem, alguma mensagem aí positiva, pode ser com relação à qualidade de vida, pode ser em relação à saúde. Eu acho o seguinte, a gente tem que fazer a nossa vida valer a pena, não importa como. Palavras até do Torben, dos grandes atletas, você vai ouvir. A gente tem que dormir todos os dias com a sensação que a gente fez o máximo. O resultado do que a gente faz, a gente não tem certeza. Mas você precisa deitar na cama e ter certeza. Eu fui o melhor pai que eu podia ser hoje. Eu fui o melhor filho que eu podia ser hoje, se teu propósito é cuidar do teu pai e da tua mãe. Fui o melhor colaborador na minha empresa, fazer valer isso, porque isso é que vale a pena. E se a gente quer fazer alguma coisa extraordinária, algum resultado extraordinário, a gente tem que fazer alguma coisa extraordinária. Então, é uma opção que você escolhe. Mas eu posso dizer o seguinte, a gratificação de fazer uma coisa bem feita, seja ela qual for, é muito grande. Então, a mensagem que eu tenho é essa. Faça valer a pena cada segundo que você tem nessa vida. Só isso que eu digo para vocês. A gente vê aí, né, como é especial essa pessoa, Daniel. Daniel, obrigada por ter vindo, por ter trazido essa maravilha que é essa medalha lindíssima aqui de Los Angeles, 1984, e de ter compartilhado com a gente momentos e aprendizados, né, tão especiais. São especiais. E a gente vai ter agora uma série de podcasts semanalmente aqui na Companhia Atlética, justamente para conhecer mais sobre essa comunidade, sobre as pessoas que frequentam, sobre as pessoas que estão cuidando de gente, sobre as pessoas que são cuidadas, as pessoas que treinam com a gente, nossos parceiros. E convidamos todos vocês a curtir aqui o nosso canal, para poder acompanhar mais de perto a comunidade, os bastidores aqui da Companhia Atlética. Obrigada e por hoje é isso.